Fala, amante da cachaça! Em Brasília, 22 horas, iniciando mais uma live cachaceira. Hoje a nossa live 57, a última semana de live cachaceira. Confesso que eu também já estou com saudades. Confesso que eu também já pensei, repensei esse nosso projeto várias vezes. E dá sim uma vontade de continuar fazendo as lives, mas eu já falei algumas vezes, eu preciso um dia só de descanso, pelo menos. Brincadeira, eu preciso ficar um pouco com a minha família à noite. E a gente está pensando num projeto novo. E eu te digo que quinta-feira, na live com o Nando Chaves, na nossa live de encerramento, eu vou revelar aqui para vocês esse nosso novo projeto da Eu Amo Cachaça, que eu acho que vai ser um marco, inclusive, no universo da cachaça, na cultura cachaceira. Acho que vai ser um marco, com certeza. Então, você que está aqui conosco, que nos acompanha, que está aí há quase 60 lives junto com a gente, quinta-feira eu vou contar um pouco mais aí desse nosso novo projeto. Que não são lives, tá, gente? Não será a continuidade da live cachaceira. É um novo projeto, é algo que a gente idealizou do zero e que eu acho que vai ser bem divertido. Tô escutando Ave Sangria, o pessoal que é de Pernambuco aí, ou da região, talvez saiba o que é Ave Sangria, né? Uma banda do movimento psicodélico lá de Pernambuco. O meu convidado hoje é de Pernambuco. E eu tô escutando o Pirata da Ave Sangria. Hoje é dia do amigo. Feliz dia do amigo para todos vocês que estão conosco aqui. Espero que vocês tenham bons amigos, que vocês tenham passado aí um ótimo dia e se divertido com vários dos seus. Essa cachaça chegou hoje e foi uma delícia tê-la recebido hoje, que é uma Datulha edição única 2016, que eu recebi de presente da minha querida Luísa Saliba, lá da Rota do Acarajé. Estou abrindo agora e vou degustar um pouquinho dela durante a live aqui com o Gilberto Freire Neto. Tá aqui. Datulha edição única 2016. Rapaz. Que sensacional. Bom, meu convidado já deve estar por aí, eu tô aqui falando demais. Já vou logo chamá-lo. E pra gente começar aqui, né? Rapidinho. Amanhã a live cachaceira é com você, que me acompanha, que tá aqui conosco desde o início. Então amanhã eu vou dar oportunidade para as pessoas chamarem, pedir para participar ao vivo. Eu também vou convidar algumas pessoas para virem ao vivo comigo. E essa é a ideia. É a gente bater um papo amanhã com vocês que estão do lado daí, falar um pouco sobre a relação de vocês com a cachaça, né? Um pouquinho para cada um, para a gente conseguir falar com muitas pessoas, falar um pouquinho com cada um, sobre a relação de vocês com a cachaça e sobre como a live cachaceira entrou nas vidas de vocês, beleza? Então amanhã quem tá por aqui, eu espero que vocês voltem e que vocês tenham coragem de participar da live cachaceira aqui comigo. Vai ser um prazer estar com vocês aqui. Bom, agora chegou o Gilberto, agora eu já vi ele aqui. Grande Evandro Weber, que legal te ver por aqui mais uma vez. Um abração para todos os amigos que estão por aqui. Opa! Deixa eu desligar aqui essa Ave Sangria, rapaz. Tudo bom, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Gilberto. Como é que tá? Tudo bem aí? Tudo bom, graças a Deus. Vocês estão bem? Está protegido? Estamos protegido, bastante protegido, em casa, saindo só quando tem necessidade e muito cuidando bom da família aqui. Como é que vocês estão? Você está em Pernambuco, né? Está em Recife? Pernambuco, Recife, exatamente. Região metropolitana com índices de contaminação decrescentes, né? Ainda grave, mas já dando uma sinalização de melhoria
né? Isso já diante de uma reabertura econômica. Então, já estamos, eu acho que na quarta ou na quinta semana de reabertura econômica, então as coisas estão evoluindo positivamente, vamos dizer assim. Aqui em Brasília os números estão aumentando, mas ao mesmo tempo a reabertura econômica está acontecendo também. Eu espero que tenhamos aqui o balanço necessário para manter o mais saudável possível, tanto as nossas famílias, quanto outras pessoas e quanto a economia. É importante esse equilíbrio. Vamos ver. Já aproveitando essa fala, Gilberto, já vou deixar aqui a nossa solidariedade às pessoas com entes que foram vitimadas pela Covid. Eu tive um garoto próximo de mim, né, que não é um garoto mais, que veio a falecer. Isso até é um ponto de convergência entre nós dois, que é o seguinte: eu sei que você é oficial R2 da turma de 92, e eu sou oficial artilheiro, olha aí. Eu sou oficial R2 da turma de 2003 aqui de Brasília, também de artilharia. Aí. Coisa boa, irmão de arma. Irmão de arma. E esse garoto que veio a falecer foi meu soldado da turma de 2005. Rapaz, foi a segunda turma de soldados que eu formei, da turma de 2005. E veio a falecer. Você serviu aonde aí? Eu servi no 32 GAC, né, grupo de artilharia de campanha, e fiquei mais especificamente na bateria de artilharia antiaérea. Fiquei lá por 6 anos. Foi legal. Eu sou artilheiro de campanha, servi em Nioaque, Mato Grosso do Sul. Mas depois eu fiz artilharia antiaérea. Eu fiz um curso na Exacosai e me habilitei a artilharia antiaérea. Então eu sei exatamente o que você fazia, né, no 32 GAC, na bateria antiaérea. É exatamente isso que eu fiz. Também Só fiz que eu acho que você pegou os mísseis Igla já, né? A modernidade chegando. Eu ainda peguei os canhões 40, C60 e a metralhadora múltipla .50. A gente pegou tudo igual, só que eu realmente peguei o início do míssil Igla. Eu fui, acho que, dos primeiros a realizar o curso de míssil Igla quando o míssil chegou aqui no Brasil. Mas eu dei muito tiro de quarentinha de .50. Olha aí, maravilhoso. Muito melhor que o Igla, mas muito melhor que o Igla. Uma delícia aquele. E estourar o armário com quarentinha era lindo demais. Fazia um quadro depois. Tá vendo? Tem muita coisa aí. Muito bom. Ó, já deixar aqui também nossa advertência para o consumo responsável de bebidas alcoólicas. Eu falo a partir de um perfil de bebida alcoólica, de cachaça. A gente sempre chama atenção que o consumo responsável não é só de cachaça, é de qualquer bebida alcoólica, álcool. Então, seja na cerveja, no uísque, no vinho, no rum, no conhaque, no gin, no tequila, e por aí vai. A gente tem que ter muita responsabilidade, tomar sempre uma aguinha, estar bem alimentado e em doses pequenas. Olha aí, eu já avisei que eu tô de Datulha, edição única, que eu ganhei de presente da amiga Luísa Saliba. Ah, você tá de paraibana. Rapaz, aí, né? Eu tô de paraibana, eu tô de Nobre aqui, né? Murilo mandou uma mensagem para mim hoje de manhã. Eu disse, rapaz, é dia do amigo, vou né, aproveitar aqui, em louvor a ele, né? Mostrar aqui que eu tô tomando a Nobre. Tá acabando, viu, Murilo? Pode mandar mais. Murilo merece essa deferência. É um grande parceiro aqui nosso também, e é um amigão. É uma grande figura. Aliás, a Paraíba está de parabéns. Tem cachaças maravilhosas e pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas dedicadas a um produto maravilhoso, exatamente. Semana passada nós fizemos lives com as IGs, com as indicações de procedência, e eu tô ansioso para a areia sair logo, né? Imagino que deve sair areia, não deve demorar a sair areia, e eu acho que vai ser fantástico, vai coroar o estado da Paraíba com essas cachaças maravilhosas. Né? Tem toda razão. Aquela região ali é uma região maravilhosa, é um microclima, né, fantástico para cana-de-açúcar, né, e você tem um território muito favorável, né, a tipologias de cachaça, né, com um odor maravilhoso, cheiro, realmente Murilo está de parabéns. Não só Murilo, né? Você tem uma Triunfo lá por cima, né? Você tem outras coisas que são tem muita tão coisa boas quanto, né? Ali, se a gente for enumerar, dá uma live só para falar das cachaças da Paraíba. Dá. Tranquilamente. Vamos lá. Gilberto Freire Neto, administrador com especialização em gestão cultural, secretário de Cultura do Estado de Pernambuco,
né? Desde 2019, é o atual secretário de Cultura do Estado. Eu e o Gilberto, a gente não se conhece pessoalmente, eu até já o vi pessoalmente, porque eu estava na palestra dele no Congresso Nacional de Vitória, Congresso Nacional da Cachaça em Vitória, em 2019, mas eu não cheguei a conversar com ele. Eu acabei tendo contato com você, foi aqui nas lives, e contato WhatsApp, telefone, por aí vai. É um prazer, uma satisfação imensa ter você aqui. A sua fala chamou minha atenção desde o início da sua palestra lá no Congresso, e eu pensava, um dia eu tenho que conversar com ele. Até brinquei com você mais cedo, que se eu soubesse que você era o secretário de Cultura de Pernambuco, que eu tinha refugado no convite. Mas como eu só fiquei sabendo depois que eu já tinha convidado e você aceito, então, que maior satisfação ainda, porque eu sei que os compromissos numa Secretaria de Estado são imensos, e você estar conosco aqui é motivo de muito... Eu fico muito lisonjeado. Olha, o convite é um convite importante. O setor de gastronomia, alimentação, bebidas é um componente importante da cultura. Então não é fora da área que eu trabalho, né? E eu estou na missão, né? Como secretário de Cultura, é uma missão para qualquer pernambucano representar seu estado. E é como eu me sinto orgulhoso de ser secretário de Cultura do Estado de Pernambuco. É uma responsabilidade gigante, né? Assim como é uma responsabilidade enorme falar sobre a nossa branquinha, que é um produto que tem uma característica cultural marcante, né, para o Brasil, para Pernambuco e para todos os estados que tem na cachaça o reconhecimento de que ela é parte importante da história, da cultura daquele território, daquela região, daquelas pessoas, né? Então, me sinto orgulhoso, viu, Marcelo? Eu sou realmente neto de Gilberto Freire, é quase uma marca registrada andando na rua, né? Eu brinco sempre que eu não posso estacionar o carro em lugar proibido, não posso parar em cima da faixa, que né, o peso do nome ele lhe antecede, né? Mas eu consigo lidar bem com isso, graças a Deus, e não é à toa que estamos aqui conversando, né? Eu acho que o horário favoreceu esse encontro, essa reunião. Boa. E o tema é um tema importante para a gente tratar, é um tema valoroso para a nossa história, para a nossa cultura, né? E para todos que participam da cadeia produtiva da cachaça, né? Que vem do ciclo da cana-de-açúcar, é uma cadeia que financiou, né, o país durante pelo menos 300 anos, né? E em cima disso deixou um legado gigante. A sociedade patriarcal ainda é um pilar importante dos valores mais tradicionais da cultura brasileira. E claro que tem o Brasil é gigante e você tem territórios que são mais ou menos influenciados pela cultura da cana-de-açúcar, né, pela sociedade açucareira, né, ou sucro-alcooleira, né, o nome mais cheio de adjetivos para caracterizar os nossos valores culturais. Mas é em cima disso que o Brasil é forjado, né? Então a produção de cana, né, aí tem vários componentes outros de base Gilberto, sociocultural, que influenciam a todos nós. Eu não estou querendo que você adiante aí a nossa conversa, não. Se eu deixar, você vai contar o final do negócio todo antes de eu te perguntar do início. Brincadeira. Mas é porque eu espero que as pessoas não fiquem bravas conosco de a gente acabar mudando uma maneira das pessoas enxergarem a cachaça daqui para frente, depois de te escutar. Você fez isso comigo ano passado, e eu aprendi muito, e eu espero que a gente consiga passar esse conteúdo para as pessoas também. Eu queria, antes, a gente já falou do seu parentesco um pouco com o nome, né, com Gilberto Freire, já falou que você é o atual secretário de Estado de Pernambuco, mas eu queria que você se apresentasse um pouco mais, que você falasse um pouco mais de como o Gilberto foi se aproximando, como que ele foi formado, né, a pessoa Gilberto Freire Neto, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, que você passasse aí também como que você se aproximou da cachaça no decorrer da sua história, da sua jornada. Pois primeiro eu tenho que falar que eu sou um neto, né? Então, como neto, eu tive um avô, aliás, dois, né? Mas um deles com um mergulho na cultura, na sociologia, na antropologia, na história brasileira, e muitos dos valores aos quais ele pesquisava, ele cultuava,
Ele interpretava por osmose, a gente vai captando também. Então eu tive a oportunidade como neto, eu deixo isso sempre muito bem claro, dividir um pouco da minha infância com meu avô, que eu conheci como avô, não conheci como pesquisador, como sociólogo, como escritor de Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos, né? Quase mais de 80 livros publicados sobre a história brasileira, sobre a cultura brasileira, né? E eu só fui descobrir isso na minha juventude, depois que ele faleceu. Quando ele faleceu, eu ia completar 14 anos. Então é uma dinâmica que, como neto, eu posso dizer que tive a oportunidade de dividir mesas, de dividir passeios, de dividir um pouco da minha vida com um avô que foi muito carinhoso e que conseguiu transmitir para mim, sem eu perceber, logicamente, valores que eu cultivo até hoje. Né? E em cima desses valores, eu tenho a oportunidade de desenvolver uma capacidade profissional que eu vou alimentando com o tempo, misturando aquilo que eu gosto de fazer com aquilo que precisa ser feito. Né? E a gente vai buscando o equilíbrio de tudo isso. Né? Eu sou administrador formado, mas nunca me afastei da gestão cultural. Né? Eu tenho uma formação francesa, tive a oportunidade de fazer um curso técnico na França de gestão cultural, e sempre me lindrei nesse campo, sempre mergulhei no campo do patrimônio, na gestão de museus e centros culturais. Tive a oportunidade recentemente de, aqui, através da instituição a qual eu represento, e o governo do estado de Pernambuco, entre os anos de 2012 e 2018, mais ou menos, final de 2017, na verdade, constituir aqui o museu chamado Cais do Sertão, que é um museu de referência, né, territorial, na região Nordeste, né, que tem assim um recorte importante da cultura brasileira, né, da cultura territorial nordestina, e que tem esses valores que a gente debate e discute, em que a cachaça é um dos pilares importantes aí dentro do recorte de gastronomia, alimentação, bebidas, que é um museu que é um museu de ponta, um museu de referência, que tem uma museografia muito moderna, né, e que tem aí na faixa de 100 mil visitantes ano. Né? Então é uma dinâmica bem estabelecida, e é a partir dessa base de conhecimento profissional que a gente consegue muita pesquisa, com muito estudo, com muita leitura, né? Questionar a chamada história oficial, a história que está registrada, a história que está no papel, com a história dos costumes, a história oral, com a história da tradição, com a história, né, que está nos sentimentos, né, na transmissão dos carinhos, vamos dizer assim, dos afetos, mais do que na tradição da transferência de conhecimento no papel, no escrito. No papel. Né? E é em cima disso que a cachaça meio que é uma boa provocação para a gente brincar com essas nuances, né? Entre a história oral, né? Uma história de tradição, uma história de transferência por confiança, vamos dizer assim, da história escrita, da história dos dados formais, da história das referências, né? E é essa brincadeira que eu uso como provocação para trabalhar a cachaça, né? Eu mexo com esse universo, questionando, né, o que a gente escuta muito da história, do ciclo das navegações, da cultura portuguesa, do início da civilização aqui no Brasil, né, da relação com as Índias, né? Tudo isso tem com a Ásia mais distante até, tudo isso tem componentes da história oral, da história da tradição, ou do questionamento da história formal, da história escrita. Né? E é essa brincadeira que eu gosto de fazer e, ao mesmo tempo, brindar. Né? Porque não adianta nada a gente ficar só ali no estudo sem ter um momento de confraternizar com tudo isso que nos alimenta a alma. Eu tenho me encantado ainda mais pela tradição oral, pela história oral. Ultimamente estou muito próximo do Nando Chaves. O Nando tem isso com ele, né? A tradição oral da família dele, com 265 anos de produção de cachaça lá no interior de Minas Gerais, lá em Coronel Xavier Chaves. O Nando vai fechar a semana de lives comigo aqui, vai fechar esse projeto. E ter você iniciando a semana, puxando essa tradição oral, essa história oral, e daqui a pouco a gente fechando a semana e fechando o projeto com o Nando, para mim coroa tudo que a gente quis trazer para a Live Cachaceira. Então já vou logo te perguntar, a história escrita
o que a gente conta, inclusive, para os nossos clientes, o que a gente fala com os nossos amigos, é que a cachaça surgiu em algum local do litoral brasileiro entre 1516 e 1532. Tem aí 3 regiões, Pernambuco é uma delas, né? Que pedem para si a certidão de nascimento da cachaça e acaba que a gente ficou meio que consensuado essa coisa de, em algum local do litoral brasileiro, entre 516 e 1532. Gilberto Freire Neto, é isso mesmo? O que é que você, por tradição oral e pelos seus estudos, você chega? Marcel, veja, quando a gente começa a criar hipótese demais, né, e a gente tem 3 hipóteses que são verossímeis, elas podem ter acontecido, é fato, né? E a história gosta das comprovações. A gente não está falando de arqueologia histórica, a gente está falando de história mesmo, né, de registros documentais que apontam, né, que você teve produção açucareira e, portanto, né, a hipótese de ter tido uma produção de aguardente de cana, de cachaça, nessa região açucareira, ela é razoável, né? Em Pernambuco, né? na costa pernambucana, no Recôncavo Baiano, né? No Rio de Janeiro, né? São Paulo, naquela região que evidentemente é o início do processo, se dá o início do processo civilizatório no Brasil. Não é? Mas achar que a cachaça foi uma produção exclusivamente brasileira no início desse processo, não é? A gente tem que fazer algumas decomposições históricas para tentar identificar se aquela verdade, ela é, de forma efetiva, ela se encaixa, né, em alguns preceitos. Né? Eu começo fazendo a decomposição até da área plantada da cana-de-açúcar para você transformar isso primeiro em açúcar, depois em aguardente. Né? Se a gente imaginar Sim. que em 1516, 1526, 24, 1532, 1535, a gente estava com a produção de açúcar estabelecida, quando em 1532 né, começa a chegar formalmente, historicamente, pessoas numa escala de produção razoável ao Brasil, é sinal que eu tinha, alguns anos antes, preparado o terreno, tirado a vegetação, plantado cana, né? E a gente vai fazendo essas decomposições e imaginando o quanto disso se transformava em um lote econômico que valesse, que fizesse sentido, por exemplo, uma exportação. Né? Então tudo isso tem uma decomposição hipotética, vamos dizer assim. Se em 1532 eu vendi açúcar em Portugal, eu devo ter começado a limpar a minha terra em 1530, alguma coisa nesse sentido, para eu poder plantar cana-de-açúcar e um ano depois fazer uma colheita e gerar uma escala adequada, uma quantidade de produtos cujo excedente eu pudesse vender aqui ou ali. Né? É mais ou menos isso. Né? E isso só faz sentido se você testar a hipótese, testar fisicamente. Né? Ou seja, economicamente faz sentido eu atravessar o Oceano Atlântico com uma muda de cana e transformar isso em 1 hectare plantado. Quanto tempo uma muda de cana se transforma em 1 hectare de partes de cana que eu possa plantar? Né? Então, para eu gerar essa escala, eu preciso ter chegado nesse terreno pelo menos, sei lá, 5 anos antes, para poder ter a escala de limpeza, higienização. Então a gente começa a fazer essa volta no tempo e começa a descobrir que, para que essas hipóteses econômicas elas se consolidem, algum aventureiro, algum empreendedor fez na surdina esse trabalho. Né? E é lógico que isso aconteceu. Algum empreendedor, né? Alguém entrou nessa brincadeira aí para arriscar, né? E colher, né, daquilo que está arriscando. E você começa a ver na história como que as navegações são financiadas e como a descoberta do Brasil ela é algo diferente para Portugal, que num primeiro momento, como Estado mercantilista, queria na verdade um produto pronto e acabado. Por isso que era mais importante para ele descobrir uma rota comercial para um fornecedor de produtos acabados, né, isso ele vai encontrar na costa da Índia, né, para cravo, canela, pimenta, né, produtos que eram pagos a preço de ouro. Especiarias lá, né? Especiarias, né? E que no Brasil ele ia ter que negociar com quem? Porque não tinha com quem negociar. Se fosse para criar um modelo de produção, uma colheita, ele tinha que mandar para cá uma estrutura social.
tá? Pessoas para lidar em nome de Portugal, do rei de Portugal, da estrutura produtiva, né? Então as capitanias hereditárias vieram nesse sentido. Mas entre as capitanias hereditárias e o descobrimento, o que é que aconteceu aqui? Como é que essas coisas se estabeleceram, né? Então você tem personagens históricos, né? E isso tudo só faz sentido se você volta mais no tempo e descobre por que Portugal desenvolveu um sistema de navegação tão importante para o desenvolvimento econômico da coroa portuguesa, né? Ele vem de um ciclo de desenvolvimento que começa em 1400 e alguma coisa, com o interesse do rei de Portugal de, através de navegação, e não navegação de curso pequeno, né, como era a navegação mediterrânea, né? A navegação mediterrânea, ela era de horizonte a horizonte. Você, de um lado da Europa, você avistava, né, ou com um pequeno curso de navio de 2 ou 3 dias, você avistava o norte da África, sendo o contrário também verdadeiro. Você tinha um ciclo de ventos, por exemplo, que em determinada época do ano soprava num sentido, em outra época do ano soprava para o outro lado. Então, você conseguia ir e em algum tempo depois, com o navio carregado, você conseguia voltar, né? Então você fazia um ciclo de pequeno curso, você fazia um ciclo de navegabilidade fácil, né? E Portugal não tinha o Mediterrâneo à sua disposição, ele ficava de costas para o Mediterrâneo, ele tinha um Oceano Atlântico que não tinha referências, né? E como vai buscar isso? Vai buscar isso com toda a estratégia de preservação de Portugal perante os reinos que hoje são a Espanha, mas que naquela época ainda estavam se consolidando, né? Uma presença árabe enorme na Península Ibérica naquela época, né? O início do processo de expulsão dos árabes, que Portugal resolveu rapidamente, né? Pacificou essa relação tanto com os árabes como com os judeus. Então, né, os celtiberos, né, os originários portugueses, mais a presença judaica, mais a presença árabe da região, né, criou uma estrutura social mercantilista, inteligentíssima, preparadíssima, e em cima disso, com muita unidade, se constituiu um planejamento de longo curso, um planejamento estratégico. Eu considero, eu sou administrador, por isso que eu estou dizendo que é importante isso. É um planejamento estratégico de longuíssimo prazo que Portugal colocou em funcionamento durante pelo menos 300 anos, né? E Logística, um país do tamanho de Pernambuco, é um país do tamanho de Pernambuco hoje, tem 10 milhões de habitantes, igual a Pernambuco, mais ou menos. Quer dizer, não apenas o recorte geográfico é parecido, como a quantidade de pessoas, não é? Os habitantes hoje. Mas imagina que há 500 anos atrás, Portugal tinha 1 milhão de habitantes, entendeu? E de repente um rei de Portugal faz assim, toma uma decisão estratégica, né? Ó, temos que constituir aqui uma floresta, ou duas, na verdade, 2 florestas nacionais. E mandou plantar carvalho em 2 regiões de Portugal e proibiu durante 100 anos o corte de madeira. Então Portugal era um dos países da Europa que mais madeira tinha disponível, por exemplo, para as grandes navegações. Sim. Portugal conseguia constituir suas fragatas, suas frotas de navios, enquanto o país nenhum da Europa tinha reserva de madeira suficiente, né, para constituir aquilo que Portugal aprendeu a fazer. Então, graças a um planejamento de um rei de Portugal que não sabia navegar, mas sabia que a solução dos problemas de Portugal, em alguma escala, era pela navegação, mandou plantar uma floresta, na verdade 2 florestas, e durante 100 anos proibiu o corte de madeira. Então você tinha carvalho à disposição. E a partir daí, você vai criando toda uma base de desenvolvimento científico e tecnológico, com Sagres, não é? Com um sistema de navegação pelas estrelas, não é? Pelo Sol. Você vai constituindo uma base de conhecimento para desenvolver barcos com capacidade de navegar em mares bravios, muito diferente do nosso Mediterrâneo, uma água tranquila, quando na verdade o Atlântico você não tinha território nenhum para usar como referência, porque durante muito tempo os navegadores circulavam sempre olhando a costa, né? Tinham o bombordo olhando para a costa, então você circulava olhando o bombordo, né? O bordo que dava para a costa, e você acompanhava a costa e depois voltava no sentido oposto, sempre pertinho da costa. Né? E os portugueses tiveram que navegar longe disso, porque os barcos,
para atravessar o Cabo Bojador, tiveram que entrar mar adentro, porque os barcos ficavam presos, né, na areia do deserto do Saara, que o vento levava para dentro do mar, 4, 5 quilômetros de distância das praias. E os barcos ficavam lá presos, e Gil Eanes aprendeu a navegar e a fazer o contorno dessa área, e teve que desenvolver um barco específico para isso, né? Então, a ciência náutica se desenvolve a partir dos portugueses. A ciência alimentar, isso é um dado importante, por isso que a cachaça Isso é me um chamou muita desses atenção. elementos. Quando a gente vai falar Tecnologia de alimentar. navegação de grande curso, a gente quer dizer o seguinte, que o camarada entrava num barco sem saber o dia que ia colocar o pé na terra. Ele saía navegando até determinado ponto, dependia do vento. Se o vento parasse, ele parava. Ele podia ficar ali no mar durante um mês ou durante 3 dias. Né? Era mais ou menos isso. Se o vento tivesse positivo, em 3 dias ele chegava. Se tivesse parado, ele ia parar. E era desconhecido. Isso não tinha um mapa de ventos à disposição dos navegadores. Era a experiência que gerava esse conhecimento. Né? As pessoas não sabiam ler e escrever naquela época. Pouquíssimos sabiam como um mapa se constituía, como traduzir um mapa em termos de navegabilidade, como navegar olhando pelas estrelas através de um astrolábio. Né? Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Tá? Muitas vezes, navegadores com tropas de 120, 130 marinheiros, tinha um piloto e o comandante da embarcação com a capacidade de ler um mapa. Né? E, de repente, eles passavam 3, 4 meses navegando e precisavam o quê? Proteína, porque senão o corpo não aguenta. Proteína. Sim. E se livrar do escorbuto. Né? Ninguém sabia por quê, mas tinha que comer comida fresca, frutas, né? E eles vão aprender da forma mais dura, sofrendo com escorbuto. Né? E é o escorbuto que nos dá a oportunidade de fazer com que isso é um aprendizado de Vasco da Gama, quando ele chega nas Índias. Né? Ele descobriu que, por mais que ele passou quase 2 anos e meio navegando para ir e voltar das Índias, né? A perna mais complexa da chegada de Vasco da Gama nas Índias, demorou, né, esse circuito 2 anos e 2 meses, mais ou menos. Me parece que só dos 4 barcos, só 2 chegaram, e algo em torno de 60 marinheiros, né, junto com ele. Ele perdeu, inclusive, o irmão durante o trajeto. Então veja que qual foi o grande aprendizado? Quando ele chega na Índia, na região ali da possessão portuguesa, de Goa, né, ele descobre, em contato com vários navegadores asiáticos, né, não apenas os indianos, mas os próprios chineses árabes e chineses faziam ponto naquela região. Ele descobre que só os europeus é que tinham problema com escorbuto, né, que os árabes também e os chineses navegavam muito tempo e não tinham problema com escorbuto. E ele vai aprender, né, que se cristalizavam as frutas a partir de uma mistura, né, de açúcar e aguardente de cana, e colocava isso nos tonéis e navegava dando sempre uma cota por semana para o Já tem piloto, aguardente de cana na área aí, então. Já tem. Já tem Então, aguardente de veja, cana. Antes de se descobrir o Brasil, você já tinha um vasto conhecimento, né, que é um aprendizado que os europeus vão buscando e vão recebendo, né, porque naquela época você estava vivendo, né, o momento da cultura árabe, o apogeu da cultura árabe. Tá? Então, nas ciências, na matemática, na astronomia, né, na navegação, você estava vivendo um momento muito rico na química, né, porque o século X, XI é mais ou menos aonde a destilação nasce. E você vai ver, né, o Geber Ibn Hayyan, alguma coisa assim, que é o pai da química moderna, já desenhando o processo químico de destilação, né, que era usado para fazer o corrol, que era aquela proteção contra o sol que os árabes usavam embaixo dos olhos para atravessar grandes distâncias e tal, que era um processo de destilação de um vegetal que, né, ele colocava aqui embaixo, tinha um componente com álcool. Quando ele colocava aqui, o álcool evaporava e a sombra ficava seca aqui embaixo dos olhos. E esse corrol virou o nosso alcohol, o álcool, né? O álcool que a gente aprendeu a... Exatamente. Né? Ô, Gilberto. Então, veja, a riqueza que isso tem no nosso ciclo cultural.
você já começa, até a gente foi evocar lá a nossa raiz de caserna, e aí passa muito pela minha cabeça a questão de logística, né? E você já começou a chamar atenção para isso, que assim, peraí, nada é por acaso, o pessoal, eles tinham coragem, mas não eram maluco, eles tinham uma ciência náutica desenvolvida e eles se baseavam em várias coisas, inclusive em forte logística, para que tudo isso fosse possível, porque ele podia demorar 3 dias, mas poderia demorar 3 meses, e você citou aí até uma navegação de 2 anos. Então, sem logística, sem estrutura, sem tecnologia mínima, nada disso seria possível, ou seja, nada também foi por acaso. E aí você acabou de citar que já tinha aguardente de cana com açúcar sendo utilizado para conservação de alimentos. Então, assim, dentro dessa logística, a gente tem uma tecnologia alimentar que já era concebida. E isso fala muito da nossa cachaça. Fala da cachaça como fala da conservação da proteína, que eu não toquei no assunto aqui. Não é? O bacalhau, na verdade, é um processo de salga, portanto, de proteção, não é? Através do uso de um grau, né, mais elevado de sal, numa peça de carne, de peixe, né, que passava meses e meses e meses dentro de um barco navegando, né, à disposição do comandante para o consumo naquele momento. Né? Eu chamo a atenção sempre da viagem de Vasco da Gama, porque ela é emblemática em muitos aspectos. Ele é o grande. Tem até um livro aqui, ó, que eu recomendo, Os Curiosos. Não sei se vocês conseguem ler aí ou se fica ao contrário. Né? Fica ao contrário, mas a gente consegue ver o livro. Então eu vou ler aqui. Lockdown. Por Mares, Ronaldo Otkins é o escritor. Ele chama-se Por Mares Nunca Dantes Navegados. Como o Vasco da Gama abriu o caminho para o Oriente. Isso aqui é um texto que eu acho que é muito curioso em todos os aspectos, porque fala exatamente do dia a dia. É um diário apócrifo, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente estava vivendo aquele ciclo dos segredos. Então, pode ter sido Vasco da Gama escrito, né? Ele pode ter escrevido boa parte desse material, escrito boa parte desse material, como pode ter sido um escriba, né, que ele levou na viagem, que possa ter feito esse registro. Mas é um registro muito aprofundado de tudo que ele vê durante esse ciclo de navegação e mostra como foi densa a experiência. Né? Saíram 2 barcos muito bem preparados. Repete o nome do autor. Ronald Watkins. Ele é um americano, eu acho que inglês, mas ele mora hoje nos Estados Unidos. Tá. Ronald Watkins. Eu vou tirar os comentários aqui. Mostra de novo aí para as pessoas poderem ver a cara do livro. Ó, a cara do livro está aqui. Eu vou aproximar Fica invertido, né? Mas eu acho que dá para... Fica invertido, mas dá para o pessoal deduzir aí. Pronto. Eu recomendo essa preciosidade. É um livro muito interessante, exatamente porque ele conta aquilo que, na verdade, ele conta o que ele não conta. Não é? Você chega a conclusões pela narrativa, né, de procedimentos que ele provavelmente tomou para se livrar da pirataria, para ter, por exemplo, saiu um barco com ele bem mais lento, carregado de alimentos, porque ele imaginava que essa viagem era uma viagem que ia durar bastante tempo. Né? Bartolomeu Dias tinha feito uma narrativa para Vasco da Gama da dificuldade que foi cruzar o Cabo da Boa Esperança. Então, Vasco da Gama foi e não era um navegador famoso, conhecido ou profissional. Era um nobre de muita confiança do rei Dom Manuel. Né? E, portanto, ele teve uma precaução muito grande de criar um ambiente favorável ao sucesso da missão, vamos dizer assim. E isso, no campo da logística, foi primordial. Ele saiu com um barco, uma caravela muito rápida. Ele saiu com 2 naus muito bem artilhadas. Provavelmente, naquela época, eram os 2 barcos mais potentes em termos de carga de artilharia, canhões instalados. Um pouco mais lento que as caravelas, mas muito poderosos. E saiu com um barco com alimentos, né? Um barco gigante, né, com alimentos. E esses alimentos, em algum momento, ele teve que parar na costa africana e deixou lá esse barco com a tripulação parado, imaginando que no retorno dele
esse barco poderia ser a salvação da lavoura. Na volta, já sem, né, na pior das hipóteses, sem ter encontrado o caminho das Índias, ele ia estar voltando com muita fome, né, sem alimentos disponíveis, né? E durante esse ciclo pela costa africana, ele vai fazendo contatos com sociedades que existiam na época, naquela região, e ele vai fazendo um gesto que não é um bom legado, porque foi o aprendizado da escravidão, vamos dizer assim. Ele saía deixando marcos humanos degradados que foram... Péssimo legado. Né? Ele vai levando com ele alguns degradados, e esses degradados viram embaixadores portugueses nessas terras. Então, a cada ciclo que ele ia à terra, ele capturava alguém da região e deixava esse marco humano, né? esse degradado português, na tentativa de que esse degradado pudesse fazer amizade, aprendesse o idioma, o costume e fosse o elo, né, entre Portugal, os portugueses, os navegadores e o rei daquela região, os líderes daquele território. E isso vai acontecendo com alguma densidade. E num belo momento ele tem já uma série de embaixadores em várias regiões e consegue coletar essas informações. O mesmo aconteceu aqui no Brasil. Tá? Em alguns momentos a gente vai ver essa referência histórica de marcos humanos espalhados pelo litoral, muito antes das capitanias hereditárias acontecerem, provavelmente entre aquele ciclo presumivelmente depois de Bartolomeu Dias, mas antes da descoberta oficial do Brasil. E são esses marcos humanos que geram para a gente essa referência de que os portugueses aqui chegaram antes de Pedro Álvares Cabral, fizeram o levantamento que tinham que fazer, e quando começaram a chegar, já chegaram sabendo o que queriam. Quando estava tudo certo, falou, sentido. Agora vai, amigo. Pronto, vai, agora vamos lá, exatamente. Porque vai, entre 1500, pronto, entre 22 de abril de 1500, né, e a chegada daquele grupo que fazia a Operação Guarda-Costas, vamos dizer assim, do ciclo de preservação da pirataria francesa mais do que espanhola, porque os franceses não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, então eles estavam sempre aqui no litoral fazendo coleta de pau-brasil, né? E os franceses não podiam dizer que estavam aqui, porque eles queriam também esse segredo a favor deles, que eles vinham, coletavam pau-brasil, levavam para a Europa. Os portugueses aqui chegavam também, combatiam os piratas franceses, né, mas também usufruíam do sigilo, né, mas sempre deixavam marcos humanos aqui, porque sempre tinha alguém tomando conta da terra, vamos dizer assim, alguém de olho. Já se tinha o Tratado de Tordesilhas, que é de 1494, se eu não me engano, muito bem estabelecido, né? E você já tinha o mapeamento da costa brasileira, você já tinha mais ou menos ali o cenário estabelecido. E nesse ciclo de preservação do litoral tinha quem financiasse, né? Então você tinha grupos alemães que financiavam o nosso colega Fernão de Noronha, por exemplo, que veio para empreender. Né? E ele ganhou do rei de Portugal a concessão da ilha de São João da Quaresma. Né? E essa ilha é uma ilha importante até hoje. São João da Quaresma está aqui, pertence a Pernambuco hoje, né? Está dentro do legado de Pernambuco. São João da Quaresma virou a ilha de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Né? Por posse. Né? Ela se chamava originalmente São João da Quaresma, mas era a ilha dele, porque era uma concessão, né? Era uma capitania aquática, né? Uma capitania hereditária aquática, nem hereditária, né? Ela durou um ciclo, né? Mas foi ele empresariou o desenvolvimento da costa pernambucana, da costa brasileira, durante esse ciclo inicial da presença portuguesa aqui, com coleta de pau-brasil a seu favor. Então uma parte do lucro disso, claro, ia para a coroa portuguesa, né? Mas uma parte importante desse lucro pagava o empreendedor financista, né? Judeu, alemão, provavelmente. Tem uma família Fuchs aí por trás, que tinha muito dinheiro na época e que financiava essas coisas. E vai desenvolver, com o passar do tempo, a chegada aqui no Brasil, por exemplo, de uma figura chamada Pedro Cápico, né? Que desenvolveu também uma estrutura produtiva. Eu estou falando de 1516, alguma coisa aí. E essa chegada dele em 1516 é provavelmente numa região
chamada Vila Velha, aqui em Pernambuco, que existe até hoje. Tem uma igreja em Vila Velha, tem uma vilinha de casas. Ela fica na costa aqui da ilha de Itamaracá, tá? Num braço de rio que entra, que é belíssimo. Olha aí, Ilha de Você vindo Itamaracá aqui me visitar, você vindo me visitar, eu lhe levo lá. Faço questão. Ilha de Itamaracá, que está na história com 1516, né? É uma das Isso, certidões exatamente aí. isso. É exatamente isso. Em 1516, você tem história contada não pelos portugueses, mas contada pelos espanhóis, né? E é engraçado tudo isso, por quê? Porque em Portugal, você tinha esse controle do sigilo, ainda era uma estratégia manter sigilo, Uhum. mas os espanhóis não. Então, por exemplo, em 1526, passa, eu acho que é 1526, se eu não me engano, a tentativa de circunnavegação, ela não dá certo. Nosso amigo Fernando Magalhães, que era português, mas estava a serviço do rei de Espanha, ele naufragou nas Molucas. E tem uma figura chamada Sebastião Caboto, que era o piloto real, o mais importante almirante da coroa espanhola. Ele recebeu a ordem do rei de recolher, né, todos os sobreviventes, né? Lamentavelmente, Fernando Magalhães morre lá nas Molucas, né, em conflito com os locais, mas a tentativa de resgate iniciou-se, né? E vieram, acho que 11 naus para fazer o trajeto, exatamente o mesmo trajeto de Fernando Magalhães, descendo aqui pela costa do Brasil. Os espanhóis não podiam parar, receberam ordens claras do rei de Espanha para não parar na costa brasileira, né, e fazer o contorno da América do Sul e seguir para as Molucas para resgatar todos os que imaginava-se, todos os que estivessem lá vivos ainda, sobrevivendo. E durante a travessia do Atlântico, os barcos tiveram vários problemas. Sebastião Caboto foi obrigado, consultando todos os demais almirantes, comandantes das outras embarcações, a parar aqui em Pernambuco, porque se sabia já que Vila Velha existia, né? Então ele foi a Vila Velha. E chegando em Vila Velha, ele parou durante 3 ou 4 meses, ele parou um tempo aqui em Vila Velha. E tinha um padre, o padre Garcia, né? Tem um registro disso nos diários de Sebastião Caboto, né? Ficou amigo do Caboto, né? O padre e o Sebastião Caboto viraram amigos, porque conviveram durante alguns meses, né? Consertaram-se os barcos, mas o padre olhou para Caboto e fez assim: seu Sebastião, me diga uma coisa, o senhor vai navegar para longe, não é? Ele fez: vou para o outro lado do mundo. Não é? Mas, seu Caboto, por que o senhor não vai aqui no Mar Doce, que era como os portugueses chamavam, né, o Rio da Prata? Né? Por que o senhor não vai aqui no Mar Doce, que é território de vocês, inclusive, e faz amizade com os índios lá? Os índios negociam prata. Os portugueses negociam prata com os índios, mas os índios estão no seu território. Por que o senhor não vai lá? Sebastião Caboto fez assim: como assim? Eu não sei onde é isso, não. O senhor desce aqui 14 dias, depois dobra à direita, quando o senhor achar que tem um mar, o mar muda de cor, fica cinza, o senhor entra à direita, sobe mais 3 dias, do lado esquerdo, na margem esquerda, o senhor para lá, vai chegar os índios. Tá. Ele contou toda uma história, claro que eu estou floreando aqui, mas ele entregou o jogo para os espanhóis, entendeu? Os portugueses já tinham mapeado toda a América do Sul, já tinham o Tratado de Tordesilhas, passava exatamente naquele pontinho ali, né? Os portugueses não queriam que os espanhóis tomassem conhecimento daquela frente ali, mas o padre entregou o jogo, né? Eu espero que não tenha sido em confissão, mas que ele não tenha quebrado ali a confissão de ninguém. E Sebastião Caboto fez esse caminho, entrou pela margem do Rio da Prata, pelo Mar Doce, né? E criou um forte, né, naquela região, que durou 3 meses, 4 meses. Por quê? Porque os índios entraram em conflito imediato com os espanhóis. Tá? Não foi pacífica a chegada. Mas essa cidade se chama hoje Puerto Gaboto. Puerto Gaboto. Se você procurar aí no Google Maps, você vai se divertir, porque não tem só o nome da cidade, mas tem também o sítio histórico, né? Tem o fortinho, o lugar do fortinho, tudo isso.
Então, meu amigo, você pode dizer para todo mundo que só existe a Argentina porque um padre pernambucano disse para o Sebastião Caboto como chegar lá. Né? Essa é a parte interessante da história. Né? É como você consegue aqui, ó, tomar uma cachaçinha, contar a história, que não está nos livros de história portugueses, que não está nos livros de história brasileiros, mas que faz parte da história dos argentinos, dos paraguaios, né? Dos espanhóis, né? E, portanto, em algum momento da história de todos nós. Essa é a parte divertida de você mergulhar nesse universo. E veja a riqueza dessa discussão, como é importante. Não, sem dúvida. O pessoal tá que brinca aí, rapadre danado. E aí, o pessoal tá que brinca aí, ó. Deixa eu te falar, nós temos 10 minutos para terminar a nossa primeira hora da live cachaceira. Eu já queria te convidar para a gente voltar para a segunda hora, porque eu quero explorar ainda mais dessa sua riqueza histórica e a tradição oral. E queria falar com as pessoas que estão conosco aqui, mais de 50 pessoas, ó, que vocês voltem para a segunda hora também, tá? E o pessoal já fez já pesquisaram o Google do livro aí que você sugeriu, já colocaram a tradução em português, até o preço do livro já foi aí para resenha. O pessoal aí é ligeiro. Muito bom. O pessoal é ligeiro. Isso é importante. Deixa eu voltar a te explorar na questão da tecnologia alimentar, para as pessoas entenderem que a cachaça chega praticamente pronta aqui no Brasil. Na verdade, depois é quase que só nomeá-la, né? Então eu queria que você voltasse lá nessa parte que já tinha cana-de-açúcar na Ilha da Madeira. Você chamou a atenção de que ninguém trouxe uma muda de cana para poder fazer um experimento e que o negócio da noite virou cachaça, então já tinha muita tecnologia empregada, né? Eles já esperavam produzir aquilo porque era algo que eles necessitavam enquanto conservante de alimentos. Então eu queria te explorar mais nisso daí. Se você for para a história da Ilha da Madeira, você vai ver lá a Poncha da Madeira. A Poncha da Madeira nada mais é do que uma caipirinha sofisticada. O que é a Poncha da Madeira? 5 ingredientes. Né? Uma aguardente, que era uma aguardente feita de arroz, uma aguardente feita de noz de coco. Né? Mas um aguardente, um álcool. Né? Você tinha açúcar, você tinha uma fruta e você tinha chá. Né? Se misturava tudo isso. E essa poncha, que na verdade vem da Índia, ela na Ilha da Madeira, ela é simplificada, o chá não estava à disposição todo dia lá. Então ela vira um cítrico, né? E se você pesquisar no Google, você vai ver que tem hoje variedade de frutas à disposição. Né? Com o passar do tempo, o acesso a todas as frutas tropicais, né? Não apenas as que são nativas da Ilha da Madeira, que é uma região tropical, né? Possessão portuguesa, mas um ponto avançado para as grandes navegações. Era aquele último porto que você tinha acesso às frutas disponíveis para você embarcar, para poder ter o seu controle contra o escorbuto à disposição. Sim, você já tá? Então a Poncha da Madeira, ela é esse referencial. Ela é um açúcar, nasce a partir disso. O açúcar, o aguardente, né, de cana, e uma fruta cítrica. Né? Então você tem hoje uma variedade, né? Vai do maracujá ao limão, à laranja, né? E as tipologias de tudo isso, e, inclusive mistura com outras frutas. Né? Então não seria diferente do que a gente tem aqui com as nossas caipifrutas. Né? Sim. Uma base alcoólica, o açúcar, né? Uma variedade enorme de frutas que vai hoje do kiwi ao morango, né? A uva, né? Aquilo que você gosta de colocar, e ainda mais sofisticação se você quiser misturar com mais coisa lá dentro. Né? Então imagina que naquele momento a tecnologia alimentar presumia, e a gente tem isso nas histórias dos piratas. Né? A gente presumia, por isso exemplo, da música O Pirata, viu? Por isso que a música de entrada da nossa live foi O Pirata, do Ave Sangria aí de Pernambuco. Ave Sangria, né? Tá vendo? Olha aí. Então, imagine, por exemplo, que isso nas navegações, como na pirataria, se mantém a tradição, toda semana você dividia com a tripulação, você dava à tripulação o pagamento daquela semana, e o pagamento era o alimento. Não é? Isso tem no livro, se você for pesquisar, você vai encontrar aqui. Não é? Tem muitas referências sobre isso. Você faz uma carne, né, um pedaço de carne, né, uma quantidade de biscoitos duros, biscoitos que quebravam o dente. Né, mas era ali o amido
disponível, né, um carboidrato. Você tinha uma carne, uma proteína, uma carne seca, salgada, né, um embutido, né, e você tinha uma dose de rum. Né? Essa dose de rum, que hoje a gente, na pirataria, a gente dizia, não, o pirata toma rum. O rum é neto da cachaça. Tá? O rum só existe porque em algum momento nós expulsamos holandeses de Pernambuco, que foram para as Antilhas e levaram o conhecimento da destilação para lá, e a partir daí você tem a produção, né, num mecanismo que a gente evoluiu e eles permaneceram mais conservadores na produção. Né? A gente passou a produzir a cachaça a partir do caldo de cana fermentado. Por quê? Porque provavelmente a gente tinha cana sobrando. E as Antilhas não tinham cana sobrando, e o que dava mais retorno econômico era o açúcar. Então, a partir da produção de açúcar, o que sobrava, então, melaço, virava o rum, que era feito basicamente um processo de fermentação, destilação, como é o da cachaça, guardadas as devidas proporções. Se você volta no tempo, a cachaça e o rum, né, têm a mesma origem. Aqui se fazia rum, fazia cachaça. Eu estou chamando de cachaça, mas aguardente de cana. Se fazia aguardente de cana, né, do mesmo jeito que 200 anos depois, 1600 nos quebrados, 150 anos depois, 1654 para frente, a região das Antilhas virou palco da produção, né, do rum, né, que é um destilado de cana feito a partir do substrato da produção, que era o próprio melaço, né, da cana-de-açúcar. E essa dinâmica é uma dinâmica que se estabelece a partir do ciclo das navegações para preservar a força de trabalho. Então você tinha semanalmente a cota alimentar de cada um dos seus marinheiros, seus marujos, que você recebia uma dose de rum. Muitas vezes você está vendo um filme de pirata, o cara diz assim, vamos tomar 2 doses de rum hoje, ou então, divide pela metade. Teve aquele um dia ruim no navio, o cara diz, divide a cota de rum pela metade. Não, vamos pagar a cota de rum. Isso é exatamente aquilo que a técnica que o comandante usava para fazer a tripulação mais alegre ou menos alegre. Ela colocar um pouquinho de álcool na vida das pessoas, mas aquele álcool tinha um composto, né, de vitamina C que diminuía o escorbuto, que anulava o escorbuto, né, a partir do seu consumo. Então ali era na verdade um subterfúgio que o comandante usava. Não podia dar demais, porque deixava todo mundo alegre, era uma loucura, mas ele tinha ali um controle, né, uma quantidade X de barris que ele controlava, e ele ia colocando uma dose por semana de rum para cada um daqueles marinheiros que estava à sua disposição, que o marinheiro achava que era um brinde, quando na verdade era um remédio contra o escorbuto. E ele passa a consumir aquilo com uma determinada frequência, até que o escorbuto deixa de ser um problema, né, para as navegações, porque a tecnologia alimentar, ela evolui. Então hoje você tem, né, uma proteína à sua disposição, com a salga do bacalhau. Sim. Você tem o escorbuto sendo combatido pelo consumo de frutas cristalizadas, né, pelo consumo de um rum, um aguardente de cana, né, na verdade, a gente podia dizer que era uma caipirinha, ou uma ponche da madeira. E você tem aí mais uma evolução enorme de técnicas de preservação, né, de valores nutricionais no biscoito duro, mesmo o biscoito duro, que era uma tradição portuguesa. Você tinha, e isso era guardado também a todo sigilo, você tinha padarias portuguesas que produziam uma quantidade enorme de biscoitos duros, desse tamanho assim, que era um biscoito que aguentava passar ultra concentrado, entendeu? Totalmente sem umidade, porque você guardava dentro do navio. Com o tempo a umidade ia, lógico, entrando no biscoito e ele ia estragar, mas ele durava uma quantidade enorme de tempo antes de perder o valor nutricional, mesmo que pouquinho, mas dava para o marinheiro mastigar alguma coisa durante os piores momentos, né, de fornecimento de alimentos no ciclo das navegações, que não eram poucos, não. Tem ciclo aí de 3 ou 4 meses sem ver terra, era fácil disso acontecer, né? Muitas vezes sem água disponível. Já começa a ver onde nasceu a ração operacional, viu? Mas deixa eu falar. Seguinte, a gente tem 30 segundos
vai ser o tempo de dar um susto no fígado aí, tomar uma aguinha. Eu vou salvar a live, então para salvar demora, né, 1 minutinho, 2 minutinhos. Vou chamar a segunda hora, e aí a gente volta. Espero que as pessoas que estão conosco aqui também voltem para poder continuar aí essa jornada pela verdadeira história da cachaça, pela tradição oral que é a mais fiel.